Eu sou o pastor Ezequias de Oliveira. Hoje nós estaremos trabalhando aqui com os irmãos o tema da lição 7 da editora Betel, que é a instituição do discipulado. O comentarista dessa revista, desse trimestre, ele procurou nos trazer para esse momento do agora essa instituição do discipulado, que é muito importante, como ele comentou, baseado justamente no perfil e no trabalho de Jesus. Então, quando a gente olha no tópico primeiro e traz o Mestre Jesus, então ele traz dentro do contexto do que Jesus ele procurou fazer. Jesus, quando ele reúne as suas ideias e junta para começar a atuar no seu propósito, no seu ministério, então ele faz uma escolha de seus discípulos, um chamamento, e faz com que aqueles discípulos fossem formados a cada dia, ensinados, discipulados, e muitos discípulos se juntaram com Jesus, mas de todos eles, 12 foram o grupo dos discípulos que Jesus procurou dedicar o seu tempo, dedicar os seus ensinos, dedicar a sua vida, do seu ministério em favor daquele grupo de 12. É lógico que o texto bíblico nos informa que durante o seu ministério, grande quantidade de pessoas, muitos outros discípulos, como o texto bíblico nos narra o envio dos 70 discípulos, mas Jesus ele se preocupa em dedicar toda a orientação àqueles 12 discípulos, que também é chamado de 12 apóstolos. No entanto, o comentarista dessa lição, no tópico 1 e o subtópico 1, ele nos traz como discipular segundo Jesus. Então, como discipular segundo Jesus nos dias atuais? Jesus, quando treinou os seus discípulos, ele pôde ter o toque físico, ele pôde abraçá-los, andar com eles, conversar com eles, mas e nós hoje, que não temos o toque físico do Mestre, mas que nós, pela fé, nós conseguimos estar próximos de Deus, pela nossa comunicação através da oração que nós temos regularmente com Deus. Assim nós cremos que todos os cristãos naturalmente têm a sua oração a cada instante, a cada dia, procurando ter uma comunhão com Deus. Então Jesus, no decorrer do tempo que estava incentivando e orientando os seus discípulos, fez com que, ao se ressuscitar, ele esteve durante muitos dias ainda com seus discípulos, para que eles pudessem ter mais um momento de comunhão para com o Mestre. Então o tópico 1, 2, que traz justamente isso, a ressurreição e o discipulado. Naquela época, acreditar e saber da ressurreição do Cristo era uma das principais doutrinas. Ressurreição do Cristo. E que nós hoje, ao ver o discipulado, ao realizar o discipulado, nós não simplesmente ensinamos a doutrina a respeito da ressurreição, da morte de Cristo, do seu ministério, mas também das demais doutrinas que compõem o conjunto de doutrinas necessárias ao caminho, um bom caminho de qualquer crente na vida cristã. Assim sendo, Jesus ele faz com que os seus discípulos podem, aqui como diz no tópico 3, poder de Jesus de enviar os novos discípulos. Então Jesus ele ao ressuscitar e dar a se conhecer aos discípulos, então ele fala aos seus discípulos e diz: olha, eu lhes dou o poder. Então Jesus ele faz com que os seus discípulos entendam
que eles teriam condição de sair ao mundo, pregar o Evangelho, mas não só pregar, mas sair e ensinar. Ensinar aquilo que aprenderam, repassar o conhecimento, levar à frente o aprendizado. E quando Jesus ele os capacita de autoridade, os capacita do revestimento do Espírito Santo, Jesus sopra sobre eles e faz com que eles possam sentir-se cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo capacita esses discípulos logo após o Pentecoste, logo após o andamento da perseguição de Jerusalém. Nós vemos os discípulos saindo ao mundo a pregar o Evangelho e ensinando todas as nações, como o próprio Cristo ordenou. Então, nós podemos estar vendo que o discipulado hoje é tão significante e importante quanto o primeiro século da era cristã. É fato que muitas igrejas hoje ainda não têm um trabalho de discipulado que vai orientar desde o momento da conversão da pessoa até o fato do batismo e também um acompanhamento de discipulado progressivo que venha dar condições e proporcionar a cada dia mais sustentáculos e razões de fé para esse novo crente na nova caminhada. Há muito tempo atrás, a igreja, a Assembleia de Deus, ela não tinha discipulado, classe de discipulado. Não tinha isso como algo no formato normal de uma escola bíblica. E no decorrer do tempo, isso foi... Os líderes eclesiásticos foram entendendo a necessidade, foram colocar um formato de discipulado que normalmente é incluído dentro do contexto do horário de escola dominical, ou em um outro dia que seja de comum acordo ou para o bem da igreja local. O importante é que deve ter um discipulado. Hoje vivemos em dias de correrias e que as pessoas precisam de parar para aprender doutrinas, princípios básicos para o bom andamento da fé. Naturalmente, cada um de nós vamos aprender durante toda a vida que seguimos o Mestre. A Bíblia ela é muito rica de exemplos de vida com Deus, Deus se revelando a cada ponto, a cada momento. E nós vamos aprender a cada dia mais que nós convivermos e relacionarmos com o Mestre. Então, assim, nós podemos ver no tópico 2, Jesus ele chama os seus discípulos e faz incumbência à grande comissão. É importante nós salientarmos aqui que essa grande comissão ela foi designada a todo crente salvo em Jesus Cristo. Não existe nesse ponto grego, romano, gentio, igreja somente. A igreja Assembleia de Deus, igreja outra. Não. A grande comissão é para todos aqueles que dizem que seguem Jesus Cristo. A comissão é para todos. Então Jesus ele faz aquela designação para pregar o Evangelho, mas só poderiam pregar o Evangelho e discipular aqueles que tinham sido discipulados, que tinham caráter, que tinham fidelidade, que tinham aprendido com o Mestre, sabiam verdadeiramente o plano do Mestre. Aí você, professor, você, superintendente, pastor, obreiro, que esteja me ouvindo nessa hora, eu te pergunto, qual é o plano do Mestre para a sua vida? Ou o que você entende de plano de Deus para a raça humana? De salvação da raça humana? De ensino bíblico para a raça humana? Nós só poderemos
ensinar como o tópico 2 e o 1 diz, os primeiros discípulos, aquilo que nós aprendemos. Nenhuma pessoa pode dar aquilo que não tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu adquiri, aquilo que eu recebi. E os discípulos eles só poderiam ensinar aquilo que eles tinham recebido do Mestre. As experiências, multiplicação de pães, multiplicação de peixes, curas, tinham visto, tinham acompanhado, o expulsar de demônios, experiências com Deus, nos dá a cada dia mais qualidade de fé, nos dá a cada dia mais certeza do que nós queremos fazer ou do que Deus pode fazer através de nós. Por isso, o tópico 2, ele nos traz os que foram testemunhas de uma ressurreição. Você tenho certeza que já participou de grandes milagres de Deus. Nós precisamos de ensinar o texto bíblico, de ensinar a Bíblia. Discipulado é Bíblia, não é simplesmente invenções. É lógico que o discipulador deve ter vida com Deus. Ele precisa ter experiência com Deus até para contar ao seu discipulando. Mas aqui fala de testemunhas de um grande milagre, de uma maravilha. E hoje nós temos muitos milagres aí na sociedade, feitos que nós não sabemos se é de Deus ou se não é de Deus. E muitas invencionices de muitos falsos profetas por aí. Nós temos que ter muito cuidado. É mister, como diz a palavra, que viriam falsos profetas, viriam falsos pastores, falsos ensinadores, falsos mestres, falsos cristos, mas que nós possamos enfatizar que o nosso Cristo, ele veio, viveu, cumpriu a sua obra, morreu na cruz do Calvário, resgatou o ser humano, ressuscitou o terceiro dia e hoje está à destra de Deus o Pai, intercedendo por nós a cada dia, mas espera que nós demos continuidade ao ensino do seu plano salvífico para a humanidade. Então, os que foram efetivamente transformados, isso é o texto do tópico 2.3. Nenhuma pessoa que não foi totalmente transformada ou passou pelo processo de transformação, assim como o barro tem que passar pelo forno do fogo para que possa ser um vaso perfeito. Qualquer vaso, para ser um vaso lindo, ele precisa o barro tem que ser amassado, deve ser molhado com água, deve ser pisoteado ou massageado com as mãos, trabalhado, passado pelo fogo, sentir a temperatura do fogo, do forno, e depois em si ser apresentado como um vaso aprovado. Nós, da mesma forma, precisamos de ser aprovados por Deus a cada dia. E isso é o que Deus faz conosco. A cada dia Ele nos leva a ser transformados, como diz Paulo, de glória em glória. De tempo em tempo, dificuldade em dificuldade, Deus vai nos provando e aprovando, para que nós possamos ser transformados de glória em glória, de dificuldade em dificuldade, para que nós possamos ensinar a outros a razão de fé. É muito triste nós estarmos em uma igreja e a pessoa simplesmente cumprir uma liturgia, carregar uma Bíblia, ler uma revista e não saber o porquê que é crente. E nós temos a incumbência de ensinar isso. Então, o tópico 3, ele já vem nos trazendo por que devemos discipular. Devemos discipular porque as pessoas precisam de aprender as doutrinas principais da nossa fé. Conhecer a história da igreja, conhecer por que Jesus veio ao mundo, conhecer o povo de Deus na face da terra, a história do povo de Deus, conhecer a necessidade de aproximar de Deus. Então as pessoas precisam de, assim como nós devemos adentrar uma escola
e procurar a cada dia aprender as suas matérias conforme cada curso. Na igreja, na obra de Deus, nós precisamos de aprender. Por isso, nós devemos praticar o discipulado para curso de batismo e discipulado progressivo, constante, infinito, ou da forma que você achar melhor, mas que seja um discipulado até Jesus voltar. Amém? Então, assim, o tópico 3.1, ele diz o seguinte: por causa da eficácia desse método de discipulado. Jesus, ele deu um método, e de fazer discípulos. Então, funciona, discipular funciona. Então, o texto bíblico nos informa: o bom aluno será como o seu mestre. Que nós possamos discipular a cada dia bem os nossos alunos, os nossos irmãos que aproximam de nós, aqueles que nós temos contato, vizinhos, seja as pessoas não crentes, que nós possamos ensinar a palavra. Por isso, meu irmão, nobre professor, você precisa de aprender a cada dia. Eu preciso de aprender a palavra a cada dia. Aprender a palavra é necessidade nossa. Outro porquê precisamos discipular, porque as seitas, as religiões, elas estão a cada dia objetivadas em conquistar novos adeptos. E nós precisamos de ensinar a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos de conhecer a verdade para não sermos enganados com a mentira. É um outro porquê. Então, um outro porquê, que é o tópico 3.2 nos traz, é ensinar o discipulado para que a vinda de Jesus já se aproxima. Nós temos que ensinar isso. Jesus está prestes a voltar. Os sinais que Jesus deu aos seus discípulos da sua volta, a quase todos, já se cumpriram. E nós precisamos de levantar os nossos olhos e olhar para cima. Olhar para Cristo, porque se nós olharmos para o nosso lado, nós somos sérios candidatos à derrota, sérios candidatos a desviarmos da nossa fé. Porque a cada dia aparece uma nova filosofia, a cada dia aparece uma nova seita, a cada dia aparece um outro evangelho. E nós precisamos de ter certeza do único, poderoso, eficiente, salvador evangelho de Jesus Cristo. Por isso, nós temos que ensinar o discipulado para que as pessoas possam compreender que existe uma eternidade. É o tópico 3.3, ele nos traz. Porque a vida terrena é curta, mas a alma é eterna. Nós somos pessoas que temos corpo, alma e espírito. Considerando que nós acreditamos na tricotomia, não vamos aqui entrar em mérito de questão de tricotomia ou dicotomia daqueles que acreditam, mas o mais importante de tudo, que como o comentarista colocou aqui, é que nós precisamos de ensinar que ao findar de nossas vidas aqui na face da terra, os nossos restos mortais voltarão à sepultura, como diz o texto bíblico, que o pó volte ao pó. Deus, ao criar o homem, fez do pó da terra. Então o homem, ao findar a sua vida aqui, ele volte ao pó. E o espírito volte a Deus. Então, quando nós acabarmos a nossa vida e os nossos restos mortais voltar à terra, nós possamos entrar em uma eternidade. E que eternidade seria essa? Mediante o ensino bíblico, nós estaremos tendo uma eternidade com Deus. Porque nós fomos bem ensinados pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos. E compartilhando esse ensino, compartilhando esse discipulado, a fé vai crescer, o amor vai crescer entre os irmãos, a koinonia cada dia mais vai ser presente, a comunhão vai ser presente em nosso meio, a convivência relacional de irmão e irmã e de crianças e adolescentes
vamos entender melhor o que é verdadeiramente ser uma família de Deus. Porque se acreditamos que na eternidade seremos parte de um mesmo lugar, convivendo o mesmo lugar, convivendo junto, eternamente na presença de Deus, precisamos de aceitar o próximo, conviver com o próximo, andar com o próximo, ensinar o próximo, aprender do próximo e amar o próximo. Por isso o tópico 3.3, ele nos trouxe isso, essa reflexão, que a vida aqui no mundo, ela é muito curta. Assim como a nuvem vem e passa, e já não é mais porque já se foi, o sol nasce pela manhã e se põe pela tarde, assim é a vida nossa aqui na face da terra. Então, enquanto vivemos nessa face da terra, que possamos viver intensamente na presença de Deus, aprendendo a cada dia a verdade bíblica centrada em Cristo, cristocêntrico, Cristo como modelo de discipulado, modelo de pregação, modelo de vida, para que nós possamos alcançar a vida eterna. E é o que o comentarista ele nos traz nessa reflexão. A instituição do discipulado. Você, pastor, você, superintendente, você, professor, que às vezes ainda não tem na sua igreja um discipulado em forma de curso ou um discipulado em forma progressiva, procure levantar essa bandeira na sua igreja, procure instituir na sua igreja. Aproveite essa lição e faz com que a sua igreja seja ou tenha a instituição do discipulado na sua igreja. É muito importante isso, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo na sua fé, na sua graça, e a sua misericórdia possa estender em nossas vidas e a sua sabedoria possa vir iluminar nossa mente, para que a cada dia nós possamos ensinar verdades do verdadeiro Cristo.